Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Santa Maria, analista de equities aqui da Suno Asset. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno, e com o Vinícius Romano, especialista em renda fixa aqui da Suno também. A ideia do bate-papo hoje aqui é a gente conversar um pouco sobre o cenário, sobre o mercado, e bater um papo aqui com o pessoal sobre perspectivas para 2022 e como está o mercado agora nesse finalzinho de ano, tá? Então, Sung, você quer dar uma abertura para a gente aí de como está o cenário? Então, primeiro, obrigado pelo convite, Santa. Acho que com o final do ano aí a gente já começa a olhar para 2022, mas a gente vai comentar um pouquinho os últimos dados que saíram, alguns riscos, e aí eu acho que a gente pode entrar com o Vinícius e aí até com o Santa, a gente poder entender melhor os efeitos do cenário aí para o mercado. Basicamente, eu sempre gosto de começar minhas apresentações com a mensagem. Eu acho que a mensagem principal que vocês têm que levar daqui é que a gente vai encontrar juros e inflação talvez um pouco acima do esperado. Inflação aí, pelo último Boletim Fox, o mercado já vê a inflação do ano que vem já batendo o limite superior da meta, de 5. Já temos também inflação de 2023 e 2024 aí pelo boletim acima da meta estipulada pelo Banco Central, juros aí na casa de 11,75, 12, com viés aí de alta, o câmbio deve continuar valorizado e a gente, cada vez mais, a gente vê um PIB abaixo de 1 e até algumas casas já vê com estagnação, crescimento zero, mas o ponto é que a gente vai ter um PIB com viés de baixa. E aí a gente vai apresentar alguns riscos. Eu queria só, antes, obrigado pelo convite, Santa. Pegando até um gancho aqui do que você está falando, acho que essa questão do focus é importante, né? Até de comparar, por exemplo, chega o fim do ano, é legal de ver como que foram os focos ao longo do ano, né? Todos os relatórios. E se a gente pegar comecinho do ano, lá em janeiro, se eu não me engano, o relatório do dia 29, a perspectiva para juros no final desse ano era algo em torno de 3,5%, 4%. A inflação também estava bem menor. No meio do ano, o juro já estava na casa ali dos 6%, né? Isso os economistas consultados, né? E agora a gente já vê aí juros a quase 9, praticamente 9,25%. Você vê como o mercado muda, né? Sim, então acho que quando está muito incerto, assim, o cenário é uma pesquisa, né? Então, os economistas eles vão fazendo as projeções com base nos dados que eles têm, né? O próprio Banco Central faz isso. Então, mas é interessante de avaliar porque, poxa, você vê, no começo do ano o cenário era agora a gente está vivendo uma coisa completamente diferente, então esse dinamismo é importante também. Não, e até fazendo uma relação, né, quando a gente compara, por exemplo, com renda variável e com ações, né, a gente tinha muitas projeções, por exemplo, colocando o Ibovespa no final do ano em 130 mil pontos, 140 mil pontos, algumas casas de 150 mil pontos, e hoje a gente já está quase nos 100 mil pontos, né. Então, para a gente ver como o mercado é um organismo vivo, assim, que vai mudando, né, sempre constantemente e só para complementar e para finalizar, muita gente tem discussão, então para que faz projeção? Não temos que olhar para frente, a gente não tem bola de cristal, mas eu sempre faço uma ressalva, a gente não tem essa bola de cristal, a gente não tem uma lâmpada que fala qual vai ser o futuro, mas isso não quer dizer que a gente não possa estimar, projetar, entender os cenários, os modelos. A gente, com as informações que a gente tem hoje, a gente tem que olhar para frente, porque é isso que vai basear as nossas decisões de investimento. Não adianta só olhar o preço ou só a empresa, a gente tem que olhar a empresa, o mercado, as expectativas, tentar tirar os ruídos, olhar todas as informações que a gente tem e assim tomar a decisão. E isso passa por você olhar para frente, entender o cenário, ver o que as outras pessoas, os economistas aí famosos, eles estão vendo, e aí a gente baseia, acho que, os investimentos, né? Acho que esse é o ponto. Então, é importante você olhar os riscos e ir daqui para frente também. Então, Sumi, começando um pouco aí o nosso papo, né, entrando mais dentro aí do cenário, como é que você está vendo o cenário político, né, como que a gente está diante do cenário político aí no Brasil e essa relação com o mercado um pouco, né? Basicamente, a gente vê que nas últimas semanas a principal pauta é a questão fiscal no Congresso, né? A gente teve a aprovação no Senado da PEC dos precatórios, isso voltou para a Câmara, então em breve ela deve ser votada e em seguida ser sanção aí para o presidente Bolsonaro, e basicamente ela está adiando o pagamento dos precatórios, que é aquelas decisões judiciais que não cabem mais recurso, abriu um espaço no teto e também, falando de teto, ele muda aí o cálculo
da base. No fundo, a gente quer, o governo quer encaixar o Auxílio Brasil, ter mais espaço aí para poder realizar pagamentos de emendas, o próprio auxílio, entre outros fatores que possam melhorar a imagem e tentar impulsionar aí o governo no ano eleitoral de 2022. Aliás, isso é até um dos drivers que puxou um pouco a bolsa para baixo, né? Então a gente tem um cenário político aí, fiscal um pouco complicado, né? Então tá um pouco nebuloso as perspectivas até para 2022. Isso acabou até trazendo um pouco o mercado para baixo. Sim, porque no fundo tudo passa pela questão fiscal. A gente está aí com a dívida pública bastante elevada e a gente depende do Congresso para poder entender qual vai ser o cenário no futuro. A gente teve aí, a quebra do teto, mudança do teto, e isso gera mais incertezas em relação à trajetória da dívida. E isso é ruim, porque, por exemplo, só para explicar aí para as pessoas que estão assistindo, se o país, as pessoas enxergam que o governo não vai pagar, por exemplo, as dívidas no futuro, ou seja, da calote, isso é ruim. E isso gera mais incertezas, isso vai gerar fuga de capital, isso vai desvalorizar o câmbio. Você vai precisar ter uma taxa de juros mais alta para recompensar esse risco, dado uma expectativa que lá no futuro o governo não pague você. Então isso gera uma certa apreensão. E a quebra do teto, essa mudança na base, corrobora essa incerteza. O ano que vem, provavelmente, ano de eleição, né? Então, normalmente, os políticos, eles tendem a abrir os cofres públicos, e isso também tende a pressionar. E vale citar ainda que o nosso orçamento de 2022 ainda não foi aprovado. O Congresso estava esperando para a PEC dos precatórios para entender o que ia acontecer, e agora deve seguir a discussão. Então, basicamente, a questão fiscal e Congresso e política estão muito interligados. Eu ia só complementar, eu vi uma frase, eu não lembro exatamente quem é o autor, mas falava mais ou menos assim, a questão do mercado ter, né, caído tanto nesses últimos meses, né, acho que principalmente outubro, no mercado de juros especificamente, outubro foi muito ruim por conta do cenário fiscal, né, da piora, que foi quando realmente teve essas declarações que o teto poderia ser quebrado. O mercado não sabia o tamanho do problema. E a partir do momento que ele sabe, já fica um pouco mais claro. Por mais seja ruim, né, com a aprovação da PEC dos precatórios, por mais seja ruim, pelo menos você sabe o tamanho do problema. Então, já é uma melhora. E aí, até falando da questão da dívida que você comentou, a gente viu uma melhora nesse ano, mas não necessariamente... foi uma impressão de melhora, né, eu diria, porque com a inflação o governo aumenta a arrecadação, né, você pode dizer bem melhor, e no começo do ano a gente estava na casa ali dos 90 e poucos % do PIB, né, em relação ao PIB, a dívida bruta. Agora a gente está em 82,9, alguma coisa assim, então reduziu uns 6%, só que com o aumento da inflação o governo arrecada mais, então a dívida acabou melhorando. O Banco Central também já falou sobre isso nas reuniões, nos comunicados dele, né? Ele fala que o fiscal é um dos principais riscos para ele levar os juros, por conta disso tudo que você falou, né? Vai gerando uma bola de neve e vai piorando o cenário, né? Mas acho que, de forma geral, no último mês, principalmente em novembro, acho que com essa clareza maior de saber o tamanho dos problemas, o mercado de juros até aliviou um pouco, e vamos ver os próximos meses, né? Quer comentar alguma coisa? Não, eu só ia comentar, pegando um gancho aqui sobre esse cenário político que a gente estava falando, né, de auxílio emergencial, de teto de gastos, como a questão do fiscal pesou realmente na Bolsa, né, como o Vini tinha falado. Então, em setembro e outubro, nós tivemos meses consecutivos de queda na Bolsa, e como esse cenário político incerto acaba afetando, né, o mercado. Então, usualmente, ano eleitoral acaba sendo um ano de volatilidade um pouco maior, porque as incertezas são maiores, né? Então, quando a gente pega sempre o ano da eleição no Brasil, de 20 anos para cá, a volatilidade tende a aumentar um pouco, tá? E, usualmente, assim, o mercado acaba sofrendo um pouco porque os retornos acabam sendo um pouco mais exprimidos, né, quando vai acontecer a eleição, e depois, no semestre seguinte, acaba tendo um retorno positivo porque o mercado acaba entendendo, né, e acaba assimilando o contexto, né? Então, acho que esse é um ponto legal de se colocar, possivelmente a gente pode esperar um pouco mais de volatilidade para o ano de 2022, tá? Lógico que a gente não sabe, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas quando a gente olha para o passado, é isso que indica, e normalmente, assim, quando passa a eleição, a gente tende a ter um cenário mais favorável para equities, né? Então, os retornos tendem a melhorar.
Porque assim, quando a gente teve aquela furo do teto, aquela incerteza, eu até cheguei a dar uma entrevista aí para os jornais, que o pessoal falava, câmbio a 6, câmbio vai chegar a 6,5, vai cair, vai explodir, e até falei, acho que calma. O câmbio é uma variável que muda todo dia, que é muita questão de expectativas. E quando eu falei para jornalista, que eu falei, eu tô com 2 cenários. Um é que esse câmbio não vai ficar onde está, de 5,70, e vai diminuir, ele vai diminuir a pressão. Por quê? Porque as pessoas vão ter mais clareza, acho que como o Vini falou, do tamanho do problema. Quando a gente vê muita nebulosidade, isso já gera um pouco de euforia, de medo, desespero. Então, as pessoas, o câmbio desvaloriza, a bolsa cai. Mas, no fundo, quando a gente vê, por exemplo, que essa PEC não foi tão ruim quanto se esperava, foi um mal menor, o câmbio já dá uma arrefecida, ele diminui. E então, aí quando eu comentei isso com a jornalista, ela falou, não, vai chegar a 6, 6,10. Eu falei, não, calma, espera 2 semanas. E foi realmente aconteceu. E eu falei, mas também tem um cenário que eu vejo que é um pouco mais pessimista. Vai estourar, Pode acontecer, 5,70, 6, cenário fiscal vai piorar mais ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, vai furar o teto, pode acontecer. Eu vejo com menor probabilidade, não descarto. Mas eu tenho em mente esses 2 panoramas. E aí, só para finalizar essa questão aí do Vini, chamou muito bem a atenção da melhora aí da arrecadação. Eu até vi uma entrevista recente, também tem outros economistas falando sobre, que a gente teve melhora aí da arrecadação por causa da inflação, a gente teve a arrecadação de certas contas que foram adiadas por causa da pandemia, e a relativa melhora aí da atividade. Esse ano também a gente teve volta dos serviços, que a gente pode comentar mais para frente. E o grande problema é para 2022. A gente está vendo a inflação não vai ser tão alta como esse ano. A atividade a gente está vendo que vai ser pior. E a gente tem uma tendência de aumento dos gastos com a PEC precatórias em 2022. E os juros, quanto mais os juros, maior o carregamento, mais o custo da dívida. A dívida pública do país aumenta. Então, também a gente tem que ficar de olho que a arrecadação pode ser não tão boa como foi este ano devido a essas 3 variáveis. Acho que também tem um panorama a ser monitorado, eu acho. Vamos para o próximo aí? Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre atividade, tá? Então, como está a atividade econômica aqui no país, né? Acho que o Vini quer comentar alguma coisa sobre? Não, acho que o Sung pode falar mais, até aproveitando os dados que saíram do PIB, né, recentes aí, e a gente viu que é a mesma coisa dos juros, né? Acho que no começo do ano a expectativa era uma, não tinha como saber, como você falou, ninguém tem bola de cristal, todo mundo analisa com base nas informações que a gente tem agora. O PIB, por exemplo, não é um dado que você consegue analisar com uma frequência muito alta, né? Você acaba olhando, sei lá, um IBCBR que sai mensalmente, né? Que alguns dizem que é a prévia do PIB. Então, eu acho que com os dados que todo mundo tinha naquela época, era um cenário, e aí foi se deteriorando, né? Até expectativas para o ano que vem, como você comentou, já estão abaixo aí. Algumas casas acho que já prevêem uma recessão, né? Então, acho que você pode comentar nos últimos dados como que está. Acho que basicamente, um pouco de 2021, a gente viu uma atividade muito melhor do que a gente esperava no começo do ano, veio o auxílio e até o próprio movimento, a dinâmica aí do país fizeram no primeiro trimestre, vir com bons resultados, até as casas que estavam vindo com um PIB muito menor do que a gente está vendo hoje. E aí, qual que eu acho que é o ponto principal? A gente vê ao longo do ano, e aí muito retrato dos últimos meses, que a gente está vendo alguns problemas. Se você pegar o IBCBR aí de setembro, ele veio com queda de 0,27, em agosto aí com queda de 0,29. A gente vê o setor industrial também, junto com o comércio em queda, e os serviços aí tendo uma certa estabilidade. Mas, no fundo, isso estão retratando os dados do último mês, e acho que é muito vindo com o PIB, que o Vini comentou do terceiro trimestre, que, primeiro, a gente está vendo problemas na cadeia produtiva, a indústria está sofrendo aí com falta de insumos, a gente está vendo falta de matérias-primas, falta de problemas aí de fretes, problemas aí logísticos. Isso impactou o setor automotivo, né? Muitas fábricas do carro usado vale mais, né?
tá subindo mais do que um carro novo, né? Fila de carro zero, né? Meses agora para Eu chegar fiquei sabendo que é 6 disso. meses, eu acho. 6 meses. Chegou a isso já. E aí, eu vi fábricas parando porque tá faltando chip. Então, assim, e isso não é porque tá faltando chip, o problema é que o preço explode, né? O preço de um chip, vamos dizer assim. E isso vai afetar o preço do carro, vai afetar a demanda, a indústria não consegue retomar a atividade. E isso se junta a 2 pontos principais, que é o cenário inflacionário, e isso vai diminuir o ímpeto de consumo das pessoas, isso já está afetando o comércio, os serviços. As próprias pessoas, elas comprometem mais a sua renda com produtos mais básicos, e aí deixam de consumir produtos mais de valor agregado, da indústria, por exemplo, carro. Não tenho dinheiro para comprar um carro, eu tenho que pagar a luz de casa, que já está caro, que a gente sofreu com esse ano aí com a crise hídrica. Gasolina. Então, assim, preço lá da carne, a gente subiu muito tempo também. Então, assim, a inflação, ela está corroendo o poder de compra das pessoas. Acho que quase todos, desculpa te cortar, mas acho que quase todos os grupos do IPCA, se a gente pegar, eles têm alta no ano, né? Então, acho que são 9 grupos, acho que dos 9, 8 pelo menos tem alta no ano. Então, basicamente tudo subiu, mas é que algumas coisas especificamente subiram muito, né? Como a gasolina, enfim. Alimentos, né? Alimentos também. Os alimentos, eles foram, acho que um dos primeiros grupos que começou a subir no IPCA. Acho que assim, começo de 2021, os alimentos já estavam com uma alta de praticamente 10%, assim, o que é alto, né? Se você for pegar o grupo inteiro, e foi um dos primeiros grupos a começar a manifestar uma inflação mais alta nesse cenário que a gente está, né? Uhum. E eu ia só complementar o que você estava falando dos chips, dessa escassez, não é só Brasil também, né? A gente vê lá fora também um problema, acho que nos Estados Unidos esse problema de escassez de semicondutores, na Europa também o cenário energético não está fácil. Acho que dá para comentar também um pouquinho da Europa. Sim, sobre o cenário energético. Acho que, assim, se a gente vamos entrar nesse assunto, mas acho que o ponto principal que a gente está vendo inflação mundial, que se a gente pegar vários países, até tem um gráfico aqui, se a gente pegar a inflação dos últimos 12 meses, a gente vê lá Estados Unidos com 6, Espanha 5, Alemanha com 4, zona do euro aí com 4, a gente está vendo uma tendência de inflação de alta, e acho que o principal, se a gente for resumir, é um descasamento entre a demanda da recuperação dos países, então as pessoas vão ao hotel, hotelaria, restaurantes, serviços, querem consumir, só que a gente tem um problema de oferta que ainda está sofrendo ainda com a pandemia, a gente nunca teve uma recuperação total, e esse descasamento entre oferta e demanda está impulsionando os preços. A escala de preços está gerando inflação em muitos países, inclusive aqui no Brasil. O ponto do Brasil, que eu acho que a gente já está com 12, por que a gente está quase o dobro aí dos Estados Unidos, quase? É porque a gente tem um câmbio. Nosso câmbio desvalorizado, ele está surgindo um efeito muito maior do que a gente esperava. Então, por exemplo, preços dos combustíveis, a gente tem o preço do petróleo, que é influenciado pela oferta e demanda dos países, demanda por petróleo e oferta, mas quando a gente importa isso, quando maior o câmbio é desvalorizado, uma coisa é importar 3, outra coisa é importar 6, quase, 5,60. Então, quanto mais o câmbio é desvalorizado, mais o custo é repassado aos consumidores. E isso é que está muito impactando aí os preços nas bombas. Reajustes das refinarias da Petrobras é muito pela questão cambial. E acaba pegando a cadeia inteira, né? A cadeia inteira. A gente também tem a questão de como fertilizantes. A gente é importador de fertilizantes para produzir todos os nossos alimentos. A gente tem que importar. E o produtor ele não vai ficar com esse custo de importação, ele repassa. Então, assim, apesar de haver um descasamento entre oferta e demanda mundial, a gente tem uma variável importante que é o câmbio, que a gente pode entrar até mais a fundo aqui, mas basicamente o câmbio O interessante é que o câmbio, quando a gente pegar um bom de commodities, quando a gente está com grande exportação, no Brasil é um grande exportador, e está se beneficiando aí desse mercado, desses preços elevados, commodities, essa recuperação mundial que demanda para abastecimento de estoques, colocar comida na mesa. Quando a gente exporta muito, a gente tem entrada de dólar. Quanto mais entrada de dólar, a gente tem maior oferta, a tendência é que o câmbio se valorizasse. Isso aconteceu no mundo da commodity de 2002 e 2010, vamos dizer assim, né? E o câmbio devia se valorizar, a gente tem um câmbio muito mais baixo. Mas por que a gente está com um câmbio a 5, muito acima do que muitos consideram? Porque a gente está com um risco fiscal elevado, a gente tem muito ruído,
questões políticas. A gente teve a demissão, por exemplo, no começo do ano do Castelo Branco, se não me engano, o presidente da Petrobras. Então, isso gera todas as incertezas que afugentam investidores. E o câmbio fica desvalorizado. Enquanto a gente tiver esse câmbio nesse patamar e os riscos fiscais, políticos, institucionais, a gente vai tender também isso a impactar a inflação de qualquer jeito. E até fazendo um paralelo aqui, né, até como o meu papel de analista de equities aqui, trazendo um pouco um paralelo aqui para o mundo de ações, né, e do mercado da renda variável, um pouco do que o Vini e do que o Sung falaram, como isso se relaciona, né, então essa questão da atividade econômica, da inflação, até um pouco do câmbio, que a gente pode conversar um pouco mais para frente também. Aqui é interessante, assim, né, a gente conversou um pouco sobre inflação. Quando a gente olha para as empresas e para os setores, é interessante a gente buscar aquelas companhias que têm poder de repassar preços, né? Então, que elas não vão sofrer, seja na sua cadeia produtiva, enfim, ou seja na sua fonte de receita, com esse aumento de preços, que elas consigam repassar isso ao consumidor, né? E quais seriam esses setores, né? Seriam empresas que têm na sua fonte, na sua cadeia de produção, né, na sua produção e na sua fonte de receita, por exemplo, contratos atrelados à inflação. Então, eles conseguem repassar o índice inflacionário para o consumidor, tá? A gente pode citar setores, por exemplo, elétricos, saneamento. Tem algumas empresas de tecnologia que, nos seus contratos, também conseguem repassar a inflação anualmente, tá? E importante destacar aqui também setores que não se beneficiam, né? Que eles se prejudicam com esse aumento da inflação, que, como a gente tem visto agora no ano, né, varejo. Então, quando a gente olha, por exemplo, as empresas de varejo na Bolsa, tem algumas caindo 70%, 60%, porque o baque é muito grande, né? Então, juntando aqui o que o Vini e o Sung falaram, então a gente tem uma inflação alta, uma confiança do consumidor baixa, uma atividade econômica caindo. Quando você junta tudo isso, quem mais sofre é o varejo, né? Então, uma população com menos dinheiro na mão, o preço das coisas está caro, essas empresas acabam sendo afetadas, né? E outro ponto também acho legal de comentar aqui do câmbio, como o Sung tinha dito, quando a gente tem um câmbio um pouco mais elevado, é interessante para nós, investidores aqui da renda variável, tentar olhar mais para exportadoras, né? Então, empresas que têm seu resultado mais no exterior do que no interior, do que aqui dentro do país, né? Desculpa. Então, lá fora, eles estão expostos a outro tipo de risco, né? E se beneficiando desse câmbio mais alto, como o Sung falou. Então, ao invés de você exportar 3, você está exportando a 6, é o outro lado da moeda, né? Então, você acaba ganhando muito mais, tá? Tem empresas que têm receita em dólar e alguns custos em real, né? Então, nesse cenário, acaba se valorizando, se beneficiando disso, né? É o que a gente até acaba falando que eles têm um hedge natural contra a inflação, né? Então, às vezes, eles têm, por exemplo, eles têm algum endividamento e 20% do endividamento deles é em dólar. Só que 50% da receita é em dólar. Então, esse cara já está protegido naturalmente da variação, né, do câmbio, na operação dele, né? Então, por mais que ele tenha 20% da dívida atrelada ao dólar, o dólar dispara, vai ficar mais caro o custo da dívida dele, né? Ele vai ter que pagar mais em despesas financeiras. Mas a receita desse cara também aumenta, né? Então, ele acaba sendo prejudicado numa ponta, mas beneficiado em outra. Eu acho que isso é um ponto legal da gente olhar quando a gente está analisando essas empresas, né? Então, acho que é isso, assim, um pouco de inflação e câmbio, então, do que... Eu só queria complementar uma coisa, o ponto que você comentou da inflação. Só queria relembrar que o nosso IPCA está quase 12 aí, mas o GPM chegou a bater quase 40, né? Chegou a bater 40, né? No meio do ano, mais ou menos. Acho que bateu. O anual, né? O GPM anual. E o dólar, ele afeta muito mais o GPM, né, diretamente, do que o IPCA. Então, inclusive, acho que até outro complemento, um ativo interessante, uma classe de ativos interessante também de se olhar são os próprios fundos imobiliários, né? Porque você pega a maioria dos contratos, eles são reajustados. Claro que os reajustados pelo IGPM esse ano foi mais difícil de reajustar, teve muita negociação, enfim, então acabaram optando pelo IPCA. Né? Empresas de shopping acaba tendo esse reajuste. O shopping foi um pouco mais impactado porque tem o varejo dentro junto, né? Fecharam também um tempo, mas mas eu acho que assim, essa questão dos contratos é interessante por isso. Acho que os fundos imobiliários conseguem ter essa proteção também de repassar a inflação para o investidor. Por exemplo, quando a gente fala de FIIs de papel, né? Então a gente tem, por exemplo, CRIs dentro desses fundos que são CRIs atrelados ao IPCA, por exemplo, né? Então, não importa o que aconteça aí, como o Vini falou, você está protegido, né? Então, acho que é importante até o investidor buscar essa diversificação, né? Sim. Então, é importante você estar exposto às diferentes classes de ativo, claro, sempre dentro do seu perfil de investidor, né? Não dando um passo maior do que a perna ou menor, às vezes, dependendo de como é o seu perfil,
Mas é legal entender, né, essa relação, assim, como a inflação se relaciona com as diferentes classes de ativo e como eu posso me posicionar dentro disso para poder ter uma carteira equilibrada, né? Exato. Só para finalizar o tema de inflação, a gente não pode esquecer que, diferente de muitos países, a gente teve uma crise, quase uma crise hídrica. Não sei se posso dizer crise, mas a gente teve um problema aí hídrico, que os reservatórios eles estavam aí muito baixos, a gente teve problemas aí de seca muito forte, e isso fez com que o governo, para sustentar aí a demanda por energia e segurasse um pouco o baixo nível dos reservatórios, ligassem as termoelétricas. E as termoelétricas, elas usam outro tipo de combustível, o gás, o carvão, só que o custo dele é muito mais caro. E o custo disso, de novo, não vai ficar somente com essas empresas, elas são repassadas aos consumidores, a gente. E a gente viu sucessivas vezes ao longo do ano a bandeira tarifária sair de amarela, nem sei se está na amarela, mas vermelha 1, 2, e aí criou-se a escassez hídrica, que é muito mais caro. Então isso também pesou na inflação ao longo do ano. Então a gente, só para finalizar essa inflação aí, que é um tema recorrente, a gente teve preços internacionais das commodities aumentando devido à recuperação dos países. A gente teve no Brasil o câmbio mais desvalorizado. Então, isso, quando você pega essas commodities, insumos, traz para o Brasil, está mais caro. A gente teve impacto aí do aumento dos preços dos combustíveis, todo mundo viu, sentiu na pele aí, na bomba, alta dos alimentos, choque aí que a gente comentou aqui na cadeia produtiva. Então, a gente teve problema de carros, chips, semicondutores, e também, por fim, a questão energética com as bandeiras. Então, foi uma série de fatores, não somente um ou dois, que impactaram a inflação este ano. Do ano que vem, a princípio, o risco hídrico, de acordo com os últimos boletins da ONS, já conseguiu se recuperar, já diminuiu esse risco, os reservatórios já estão melhores. Vão seguir pressionados, mas não é tanto que nem agora. E aí, a princípio, a gente está com menores choques inflacionários por enquanto, diferentemente desse ano. E Sung, Vini, como é que vocês estão vendo essa questão dos juros, né? Então, os juros, tanto aqui do ponto de vista do cenário, quanto também da renda fixa aqui para o Vini. Como é que vocês estão vendo? A gente tem essa semana a reunião do Copom. A gente tem atualmente uma Selic que é 7,75 no ano. E aí o Banco Central anunciou na última reunião um aumento aí de 1,5 ponto percentual para a reunião dessa semana, chegando aí a taxa de 9,25. A minha expectativa é que ele mantenha esse aumento já anunciado, muito por conta de recentes declarações e também sem grandes muitas surpresas no IPCA e GPM. Então a tendência é que ele mantenha a trajetória que ele já havia anunciado, o plano de voo do Banco Central de 1,5 agora. Eu acho que a gente tem que ter mais diretrizes já por ano que vem. O Banco Central tem que sinalizar mais qual que vai ser a política que ele vai adotar em 2022. Eu vejo que o taxa de juros vai chegar em torno de entre 11% e 12%. Alguns riscos que pressionam principalmente são as expectativas. O objetivo principal do Banco Central é ancorar as expectativas de inflação. Eu falei aqui no começo aí da nossa conversa que as expectativas para inflação em 2022, 2023 e 2024 já estão acima da meta. Então, se o Banco Central quer ancorar, quer convergir a inflação para o objetivo dele, eu acho que ele tem que ser um pouco mais incisivo, ter um tom mais duro, sinalizar ao mercado que até onde ele pode chegar. Então tem a questão das expectativas, eu acho que tem a questão fiscal, isso tem um viés de alta para a taxa de juros, que se piorar o risco fiscal, o ano eleitoral, o Banco Central vai ter que aumentar, porque o prêmio de risco vai ficar maior, e para ancorar as expectativas também vai ter que aumentar. E por fim, a política monetária americana, que se eles aumentarem os juros lá, ou antecipar o programa de redução de compras de ativos, como o tapering, se antecipar e haver aumento de juros, vai haver uma migração de investidores saindo de países emergentes para os Estados Unidos, e aí vai desvalorizar o câmbio. Para poder contrabalancear esse aumento, essa mudança de política monetária nos Estados Unidos, o Banco Central aqui vai ter que também aumentar os juros. Então, também é uma pressão de alta. E aí, eu acho que cabe muito a citar também, a gente pode até discutir mais depois, é que a gente tem a nova variante, a gente não tem muito notícias, estudos para saber a transmissibilidade, a
contaminação, se surtos, se a gente vai ter que ter mais lockdowns, já teve alguns na Europa, então também tem uma questão aí externa em relação à pandemia que pode diminuir a atividade. E aí o Banco Central e os governos do país talvez vão ter que entrar com programas para sustentar a economia. Então, pode ser que, dado que a gente tenha mais estudos e a gente entenda mais essa nova variante, pode ser também que tenha uma pressão aí para o Banco Central não aumentar tanto. Então, de um lado, a gente tem pressões de alta, mas também tem uma pressão de baixa que a gente tem que acompanhar aí ao longo de 2022. Antes de eu passar a bola só aqui para o Vini, queria fazer só um gancho com o que o Sung falou, com a questão do prêmio de risco, né? Então, se não me engano, o mercado está trabalhando com juros real de 7%, né, Sung, para o ano que vem, em torno de 6%, 7%. Eu estava olhando essa semana, o mercado de renda variável, quando a gente fala de bolsa, né, a gente está trabalhando com Equity Risk Premium. O que é isso? É um prêmio de risco para equities, né, para você segurar ações. Hoje em dia no Brasil está em torno de 8%, tá? Quando a média histórica é 5%. Então, o que isso significa? Teoricamente, a bolsa está barata, tá? Nós não temos como saber, né, enfim, como que a bolsa vai performar no ano que vem, enfim, até por conta do cenário político, que acaba trazendo incerteza. Mas quando a gente fala do prêmio de risco para a bolsa, ela indica uma bolsa barata, ou seja, o prêmio para você segurar as ações tá alto, né? Então... Só, desculpa de interromper, acho que é bom explicar como você chega nesse prêmio de risco. Explica para a galera que... O prêmio de risco assim, é o retorno que as ações têm, então quanto é o retorno esperado das ações sobre o juros real. Então, quanto que o mercado está dando de retorno acima do juros real, né? Então, se está dando 8%, é sinal que as ações estão muito descontadas, então você tem uma margem grande, que está em torno de 8% acima desse juros real, tá? Boa. Que o Vini falou. E o juro real é aquele que você está tirando a Selic ali. A Selic é uma taxa nominal, então, para você chegar no juro real, você tira a inflação que está projetada para o ano que vem. Então, por essa conta, você está considerando a Selic a 12, e a inflação para o ano que vem é mais ou menos 5, né? É isso aí. Aí chegou no juro real de 7 e pôs um prêmio em cima para equities. O que corrobora com o que o pessoal estava contando aqui, né? Então, a gente tem uma incerteza fiscal, uma incerteza política, então todo o cenário tá nessa incerteza, isso acaba refletindo na bolsa, né? E isso é uma das métricas pelas quais a gente consegue ver que talvez a bolsa esteja um pouco mais barata do que ela já foi, tá? Por esse prêmio de risco, como o Vini me ajudou a explicar aqui. Boa. Vini, quer passar aí para os juros? Eu acho que linkando para a renda fixa, esse cenário que o Sung estava comentando aqui, né? O Banco Central ele já vem falando dos juros há alguns comunicados, né? Já trilhou aí um caminho. Para as próximas reuniões ele também já deve continuar trilhando esse caminho, né? Já falando se vai continuar nesse mesmo passo de alta de juros, se vai ser 1,5, se vai diminuir um pouquinho. Então, acho que e em linha também com os Estados Unidos, né? A gente vai ter uma reunião também em dezembro lá do FONC, né? Que é a reunião, é como o Copom, só que nos Estados Unidos. E eles devem também dar mais detalhes sobre o tapering. Eles já estão retirando os estímulos de 15 bilhões de 15 bilhões em 15, né, por mês. Ainda está comprando bastante, né? Eles estavam comprando 120 bi de títulos dividido entre títulos públicos e hipotecários. Vão tirar 15 agora, tiraram 15 de novembro, vão tirar mais 15 de dezembro e assim vai indo, né? E como você comentou, o importante é que alguns dirigentes eles estão querendo antecipar esse passo, né, de redução. Então, alguns estão um pouco mais preocupados do que antes com a inflação. O Powell já falou que a inflação não é mais transitória, né? Já assumiu isso daí, tirou o termo transitório da inflação lá nos Estados Unidos. E acho que na renda fixa, de modo geral, assim, com os juros aumentando, a gente vê ofertas mais interessantes, né, nas plataformas de investimento. Então, se você pegar um pré-fixado no meio do ano, ele pagava bem menos do que paga hoje, né? Hoje a gente consegue ver aí algumas ofertas de títulos bancários, por exemplo, a 13%, 14% ao ano, né? De diferentes prazos também. Claro que tem aquela questão de risco, né? Também vai em linha com o prêmio de risco que você falou, né? Os títulos bancários têm risco de crédito, então entre um título público e um título privado, a diferença é que você tem um risco de crédito ali, a instituição corre mais risco do que o governo no limite ali imprime mais dinheiro, gera inflação, mas ele te paga. Então, eu acho que, de modo geral, a gente vai ver essas ofertas melhores com o aumento dos juros.
o que a gente costuma olhar bastante na renda fixa é a curva de juros, né, que são os juros, não os juros de hoje, mas os juros futuros para vários vencimentos. Então é como se fosse uma média. Então, por exemplo, vamos supor, os juros futuros para 2025, né, na média, hoje ele estava sendo negociado na casa aí dos 11%. Então significa que de hoje até 2025, o juro anual vai ser de 11%. Né, e isso é volátil também, né? Esses contratos são negociados diariamente. E aí vai em linha com o que o Sung falou também, são expectativas, né? Quando o mercado está mais estressado, né? Ele está mais incerto, os investidores não sabem muito bem para onde vai as expectativas, esses juros tendem a aumentar, e o contrário também é verdadeiro. Então, outubro foi um mês que teve muito estresse, o juro aumentou. Novembro foi mais tranquilo, o juro respirou mais aliviado, né? E acho que de modo geral é isso, assim, acho que na renda fixa as ofertas melhoraram, a demanda também aumentou bastante, a gente viu muitas emissões de títulos privados, né, debêntures, CRIs e CRAs, destaque até para CRAs e debêntures incentivadas. O CRA é aquele título que é emitido no agro, né, então acho que depois pode até falar do setor, como é que está um pouquinho, e está bem forte, né, acho que a demanda em títulos de renda fixa está bem alta, e as debêntures incentivadas são aquelas de infraestrutura que também tem aumentado bastante os projetos, são um pouco mais longos os títulos, mas também foi uma demanda bem forte nesse ano, superou já, em outubro estava com uns 250 bilhões mais ou menos de emissões no ano, e 2019 foi 250 também, então estava faltando 2 meses para acabar o ano, estava no patamar de 2019 ali inteiro. 2020 foi menor por causa da pandemia, mas eu acho que para o ano que vem essa demanda tende a continuar forte. É um mercado aquecido, né? Exato, eu acho que tende a continuar forte, e principalmente nessa parte de CRAs, com o agro um pouco mais forte, acho que tende a se beneficiar, sim. Eu queria pegar também um gancho com o que o Vini falou sobre a curva de juros, né? E até já nesse assunto aqui de juros, então quando a gente fala da curva de juros, ela abriu, o que isso significa, né? Então, a taxa aumentou lá no futuro, né? Lá na frente. Então, quando a gente pega, por exemplo, a taxa, o Vini me corrija se eu estiver errado, em 2031 está em torno de 11%, né? Isso. Já chegou a ser 8% há uns 6 meses. Exato. Né? Então, a curva de juros abriu muito. Isso acaba impactando as empresas, né? Principalmente aquelas que têm a sua expectativa de crescimento no longo prazo. Então, quando a gente vai fazer um modelo de avaliação de uma empresa para tentar entender quanto ela vale, então a gente vai descontar todos os fluxos que ela gera ao longo do tempo e trazer isso a valor presente, a gente precisa descontar isso a uma taxa para poder entender quanto essa empresa vale. Se a taxa de juros é muito alta lá na frente, a gente está descontando essa empresa a um número maior, a uma taxa maior, então ela passa a valer menos, tá? Então, empresas de múltiplos maiores, empresas de tecnologia, em que o crescimento esperado está lá na frente, acabam sendo impactadas por essa curva de juros alta lá na frente, por essa taxa de juros alta, tá? E quem acaba sendo beneficiado, né? Então, a gente tem uma alta nos juros, né, que vem ocorrendo agora, como o Sung e o Vini bem falaram, acabam sendo empresas que, de alguma forma, têm a sua receita atrelada a isso, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a cartilha de investimentos assim, de seguradoras, então elas têm um float, todos os prêmios que elas recebem, que as seguradoras recebem dos seus clientes, fica no chamado float, que é todo o dinheiro que é pago, que fica numa conta em que eles esperam quando tiver algum sinistro para poder pagar. Esse float é remunerado, por exemplo, a CDI, né? Então, uma taxa de juros mais alta acaba beneficiando essas empresas, elas têm receitas financeiras maiores. E mesma coisa bancos, né? Então, por mais que o custo de captação dos bancos aumente, quando a taxa de juros aumenta, mas eles conseguem repassar isso quando eles vão emprestar. Então, o que o banco ganha de dinheiro nada mais é do que a diferença entre o que ele capta versus o valor que ele empresta, né? Então, se ele capta um pouco mais alto, mas ele também empresta um pouco mais alto, tá? Então, o setor bancário e segurador acabam sendo bons players aí para esse momento. E um pouco do agro... Em contrapartida, setores que são impactados negativamente aí pela alta dos juros, basicamente aqueles setores muito sensíveis a emprego, renda e crédito. Então, quanto maior os juros, menor o crescimento do PIB, então vai afetar emprego e renda, e fica mais caro o crédito. Então, empresas que demandam crédito, por exemplo, construção civil, grandes quantidades de crédito que precisa adquirir para suas construções, então vão ser afetados com crédito mais caro. E setores, por exemplo, varejistas, como a gente já comentou, que aí vai
são altamente sensíveis à renda e desestimula o consumo. Desestimula o consumo, cenário inflacionário elevado, então tem que aumentar mais os juros e são impactados. Então, e é o que a gente viu na prática, né? Com as varejistas caindo bastante. E comentando um pouco de agro aqui que o Vini falou, foi um ano muito bom para agro, quando a gente vê na Bolsa. Por conta de quê, né? Então, a gente tem um chamado super ciclo de commodities, não sei se a gente pode chamar assim, algumas pessoas denominaram desse jeito lá no começo, hoje a gente não se sabe se chegará aos preços que chegou, por exemplo, até 2010, 2011, em que as commodities bateram níveis recordes. Elas tiveram um rally de aumento de preços, algumas já devolveram isso. Então, por exemplo, o minério de ferro chegou a bater mais de $100, já recuou, foi para $60 agora voltou um pouco, está em 90. Então, isso para as empresas de commodity, empresas agro, que, por exemplo, milho, soja, né, acabam sendo commodities também, é muito bom. Então, são empresas que têm um fluxo de caixa muito forte no último ano, tá? E não só isso, até tem um ponto interessante que no segmento agro tem muito valor escondido. Então, tem muitas empresas que têm terras que são colocadas, são registradas no balanço, nas demonstrações, a números muito menores do que efetivamente aquelas terras valem, tá? E o mercado está acabando descobrindo isso aos poucos, e isso tem sido refletido no preço dos papéis, tá? Então, é um pouco disso, assim, é uma valorização tanto no preço do que eles vendem, né, que são as commodities, que são os produtos deles, quanto também em outros pontos que às vezes o mercado não olha, mas que também tem valor escondido nessas empresas, tá? O Brasil é muito forte no agro, né, e você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas ele deve ser um dos países mais tecnológicos também nessa parte, né? Acho que máquinas e tudo mais que o Brasil utiliza são bem fortes aqui. E aí, até voltando um pouco nessa questão dos setores, tudo bem, a gente tem esses impactos, né? E de imediato, assim, acho que a curto prazo a gente vê esses impactos por conta do juro aumentando. Mas é importante dizer também que algumas empresas, até dentro de alguns setores que, teoricamente, eles não se beneficiam com essa alta, tiveram resultados muito bons, né, também. Então, acho que é bom de olhar, por mais que você fale, putz, vou dar um exemplo aqui, você olha a construção civil, é um setor que talvez não se beneficia tanto com essa alta de juros. Mas se você olha, às vezes, os resultados de algumas empresas específicas, né, elas não estão mal, né, elas estão muito bem, né, por outro lado, assim, acho que não é o setor de modo geral, mas olhando as empresas, dá também para achar boas oportunidades, né? E aí, assim, voltando até na renda fixa, eu acho que o impacto que a gente tem nos títulos, né? Pós-fixados, o título vai passar a render mais, então, com a taxa de juros aumentando, seu título passa a render mais. Pré-fixados, é bom olhar para a curva de mercado. Bom, e de modo geral, acho que na renda fixa, separando ali pelos 3 grandes indexadores, os pós-fixados, pré-fixados e indexados à inflação, acho que o pós, a relação é mais direta e mais clara, né? Quanto maior os juros, mais o seu título vai render. Então, se a taxa Selic antes era 7, ela foi para 9, seu título vai passar a render mais, né? O Tesouro Selic, por exemplo, ele rende diariamente, né? E no caso dos pré-fixados e indexados à inflação, a gente já tem um pouco mais complexo. A gente tem a marcação a mercado, né? O pré-fixado, a gente tende a ver ofertas melhores, mas eles estão mais atrelados ali à curva de mercado. Então, se a gente vê um prazo longo aumentando bastante na curva, né, os juros subindo bastante, as ofertas tendem a ficar melhores ainda, mas o pré-fixado acaba sendo mais arriscado por conta da inflação, né? O pré-fixado ele não tem a inflação embutida como um IPCA+, então tem que tomar bastante cuidado antes de comprar um pré-fixado. E por isso, uma coisa que está atrelada a esse tipo de cuidado, né, a essa volatilidade que a gente vê, é o prazo do título. Então, se você pega um título muito longo, a variação que ele vai sofrer, tanto positiva quanto negativa, vai ser mais forte do que um título curto. A gente vê no ano de 2021 até outubro, o Tesouro IPCA 2040, ali mais ou menos, ele estava negativo em 30%, né, em um ano que a inflação está 10%. Então, ele protege da inflação se você levar até o vencimento, né, você vai receber aquilo que você contratou, mas ele tem uma marcação a mercado ali embutida, então... Não pode assustar com a marcação a mercado. Exato, e quanto mais longo for o título, maior essa marcação né? Tanto positiva quanto negativa, como eu falei. Então, acho que para o momento é um pouco mais complicado de alongar os juros, por mais que o mercado tenha dado uma aliviada no último mês, eu acho que de preferência ali ficar em títulos mais curtos para evitar essa volatilidade mais forte, assim, acho que essa é a mensagem geral.
Não, fechado. Bom, acho que é isso. A gente conseguiu abranger bastante aqui sobre cenário, né, sobre economia, sobre vários tópicos. Falamos um pouco de mercado também. Então, renda fixa, renda variável. A ideia é a gente trazer mais calls como esse. Então, a cada semana a gente traz um convidado diferente para poder conversar, às vezes comigo, às vezes com outra pessoa aqui da gestora. Então, a ideia é a gente sempre batendo bola aqui com o pessoal para poder trazer conteúdo, né, para poder trazer coisas aqui para o pessoal, tá? Sung, Vini, vocês têm alguma mensagem, alguma consideração final que vocês querem passar para o pessoal que está assistindo a gente? Bom, a gente está vendo muita turbulência e acho que, como filosofia Suno, a gente tem que ir, eu acredito muito nisso. Eu acho que foco no longo prazo. A gente vai ter muita turbulência e a gente fica meio desesperado em o que fazer. Eu sempre escrevo isso nos relatórios. Conheça seu perfil, saiba o seu objetivo, faça uma boa estratégia e fique com ela. Porque na turbulência as pessoas vão vender, vão comprar, mas se você está bem, entende boas empresas, se elas estão descontadas, entende o setor, leia relatórios, forme sua opinião e assim siga nossa estratégia para atingir esse objetivo. Acho que é um pouco de cada dia, tenha disciplina, para não se bater emocional e cair no efeito manada de seguir os outros e começar a vender, comprar, e é ruim. Então, diante de crise, eu acho que você tem que ter muita paciência, você tem que ter muito cuidado e seguir forte com suas convicções e assim, estudar, ler, entender, ver as empresas. Acho que a Suno tem uma filosofia muito boa de geração de valor no longo prazo. Então, apesar das instabilidades, no longo prazo, acho que os retornos são muito maiores. E só para finalizar, eu tenho dois pontos aqui que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. Como que a gente sai dessa crise? E aí eu venho pensando nisso, escrevo nos meus relatórios. No longo prazo, eu acho que todo mundo sabe o que tem que fazer. São reformas estruturais, reformas tributária, administrativa, que melhorem a trajetória da dívida pública. A gente precisa ter um controle fiscal muito maior. Eu acho que no longo prazo, para a gente ter um crescimento sustentável, o Brasil crescer em produtividade passa pelo fiscal. Mas eu lanço a pergunta, como que a gente consegue crescer no curto prazo, 2022, 2023, 2024? Eu acho que aí passa pela palavra-chave, que é credibilidade. A gente tem que ter credibilidade. As pessoas têm que confiar, o país precisa ganhar confiança. Na parte fiscal, a gente tinha o teto de gastos, que a gente teve uma âncora fiscal muito boa. A gente precisa voltar a ter credibilidade fiscal e a gente precisa ter credibilidade monetária. O William fez muito bem isso quando ele assumiu o Banco Central, se não me engano, em 2016. A gente tem um Banco Central agora crível, com credibilidade, e ele precisa responder às expectativas de inflação. Se a gente tiver credibilidade, e isso vai passar muito pelas eleições também, ano que vem. Então, questão de credibilidade vai ajudar muito a gente conseguir superar no curtíssimo prazo, no curto prazo, os problemas que a gente tem hoje. Longo é estrutural e no curto é credibilidade. E aí eu faço um pequeno merchan aqui, a gente escreve os relatórios semanais, que a gente aborda temas aí de economia e política, a gente trata mais de insights e a parte de educação, a gente sempre traz um conteúdo de economia, de renda fixa, às vezes a gente fala um pouco de mercado, teoria de Markowitz, que a gente vai até escrever semana que vem, mas sempre tentando trazer educação às pessoas e insights e discussão de cenários, de política, para poder dar o máximo de informações para a sua tomada de decisão. Maravilha. Boa. Vini? Não, a minha mensagem acho que vai bem em linha com a do Sung, longo prazo e se manter racional. E já que ele fez o merchan, eu vou fazer o meu também, né? Relatórios de renda fixa toda semana, plantão de dúvidas, também temos carteira, né, de renda fixa e os relatórios acompanham. E tudo isso no research, certo, Sung? Certo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência, por estar com a gente aqui nesse momento. Não deixe de acompanhar as páginas da Suno nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, tanto do Research quanto da Asset. A gente tem muitos produtos legais, tanto aqui na gestora quanto do pessoal lá do Research também. E é isso. A gente espera vocês no próximo programa. Muito obrigado, Sung. Obrigado, Vini. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Valeu.